Bom, eu vou falar para vocês sobre o tipo de planta C3. Bom, é correto dizer que as plantas C3, elas são a grande maioria de todas as plantas, ou seja, de 100% de todas as plantas existentes, 85% das plantas são do tipo C3. As plantas C3, elas são plantas que realizam um processo fotossintético seguindo o ciclo de Calvin. Vão produzindo compostos orgânicos a partir do dióxido de carbono na atmosfera, água e luz solar. Bom, alguns exemplos de plantas C3 são o trigo. O trigo é uma das plantas C3 mais comuns e importantes na agricultura. É uma fonte importante de alimento. Bom, também tem no trigo. O arroz também é um exemplo de planta C3. É muito importante na alimentação humana. É uma das culturas alimentares mais cultivadas no mundo. Também temos a soja, que é uma leguminosa comum e uma fonte importante de proteína vegetal. Ela é uma das culturas mais cultivadas no mundo. O feijão, que também é uma leguminosa importante, cultivada em todo o mundo. Ele é uma fonte importante de proteína vegetal em muitas culturas alimentares. A beterraba, que também é uma cultura alimentar importante e é uma fonte de açúcar. Ela é uma planta C3 comum e cultivada em todo o mundo. Aí, entre essas, temos a alfafa, o tabaco, entre outras. Esses são apenas alguns exemplos de plantas C3. Existem muitas outras plantas que seguem esse tipo de fotossíntese, incluindo a maioria das plantas herbáceas e muitas árvores. Eu vou falar um pouco agora sobre as plantas C4, que são plantas que utilizam uma via alternativa da fotossíntese, que lhe permite ser mais eficiente em condições de alta intensidade de luz e altas temperaturas. Aqui estão alguns exemplos de plantas C4. Milho. O milho é uma das culturas mais importantes e amplamente cultivadas em todo o mundo. Ela é uma planta C4 que é especialmente bem adaptada em climas bem quentes e secos. Cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar é uma planta C4 que é cultivada em climas quentes e úmidos em todo o mundo para a produção de açúcar e etanol. Esses são apenas alguns exemplos de planta C4, mas existem também outras diversas, como a espécie de sorgo, panicum, entre outras. Elas são especialmente adaptadas a climas quentes e secos e são importantes para a alimentação humana e animal, bem como para a produção de biocombustíveis e outros produtos. Hoje eu vou falar um pouco sobre as plantas KEM. As plantas KEM são um metabolismo ácido das crassuláceas, e elas foram encontradas primeiramente no grupo das crassuláceas, por isso o nome KEM. A via fotossintética KEM, em vez de separar fisicamente, como é o caso da CA, ela separa por tempo, e as reações são separadas entre o dia e a noite. As plantas do tipo KEM são plantas que possuem tecidos especializados para armazenar água, permitindo que elas sobrevivam em ambientes áridos e secos. E aqui vão alguns exemplos de plantas do tipo KEM. Exemplo 1. Cactos. Os cactos são um exemplo clássico de plantas do tipo KEM. Eles têm uma série de características que os ajudam a sobreviver em ambientes secos, incluindo espinhos, que os ajudam a reduzir a perda de água por evaporação. Exemplo 2. Suculentas. As suculentas são outro exemplo comum de plantas do tipo KEM. Elas armazenam água em suas folhas e caules grossos, permitindo que sobrevivam em áreas áridas. Agave. O agave é uma planta do tipo KEM, que é comumente encontrada em climas áridos, e ela armazena água em suas folhas grossas e carnosas, permitindo que sobreviva em condições de seca. O cério.